A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 363 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro do Apocalipse, do capítulo 15 ao 17. Também leremos a carta aos Hebreus, do capítulo 5 ao 8. E do livro dos Provérbios, leremos no capítulo 31, os versículos de 23 a 25. Livro do Apocalipse, capítulo 15. E vi ainda no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pelas quais devia consumar-se o furor de Deus. E vi também como que um mar de vidro misturado com fogo. E todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a fera, com a sua estátua e com o número do seu nome, estavam de pé sobre o mar de vidro, tendo nas mãos harpas de Deus. Entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Só tu és santo. Todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque tuas justas decisões se tornaram manifestas. Depois disso eu vi abrir-se o santuário, a tenda do testemunho, que está no céu. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Estavam vestidos de linho puro e brilhante, cingidos à altura do peito com faixas de ouro. Um dos 4 seres vivos entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias do furor de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E o santuário encheu-se de fumaça por causa da glória e do poder de Deus. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não estivessem consumadas as 7 pragas dos 7 anjos. Capítulo 16. Depois, ouvi uma voz forte que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: Ide, despejai sobre a terra as 7 taças do furor de Deus. Partiu o primeiro anjo e despejou sua taça na terra, e surgiram úlceras malignas e repugnantes
naqueles que tinham a marca da fera e adoravam a sua estátua. O segundo anjo despejou sua taça no mar, e o mar transformou-se em sangue, como de um morto, e morreram todos os seres vivos do mar. O terceiro anjo despejou sua taça nos rios e nas fontes das águas, e transformaram-se em sangue. Eu ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu, Senhor, aquele que é e que era, o Santo, por teres julgado essas coisas. Pois essa gente derramou o sangue de santos e profetas, e tu lhes deste sangue a beber. É o que merecem. Ouvi então o altar falar: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, teus julgamentos são verdadeiros e justos. O quarto anjo despejou sua taça no sol, ao qual foi concedido queimar os seres humanos com fogo. Eles ficaram gravemente queimados e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para dar-lhe glória. O quinto anjo despejou sua taça sobre o trono da fera, e o seu reino cobriu-se de trevas. As pessoas mordiam a língua de dor e blasfemaram contra o Deus do céu por causa de suas dores e úlceras, mas não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo despejou sua taça sobre o grande rio Eufrates. A água do rio secou, de modo que ficou livre o caminho para a invasão dos reis do Oriente. E vi saírem da boca do dragão, da boca da fera e da boca do falso profeta 3 espíritos impuros, semelhantes a rãs. São espíritos demoníacos que realizam sinais. Eles se dirigem aos reis de toda a terra a fim de reuni-los para o combate do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para não andar nu e para que não se enxergue a sua vergonha. E eles os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo despejou sua taça no ar e uma voz forte saiu do templo de junto do trono e dizia: Está feito. E houve relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Desde que o ser humano surgiu na terra, nunca aconteceu terremoto assim tão violento. A grande cidade partiu-se em 3, e as cidades das nações desmoronaram, e Babilônia, a grande, foi lembrada diante de Deus para que lhe fosse dada a taça como vinho do furor de sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes desapareceram. Do céu caiu granizo terrível, como que de pedras gigantescas, e as pessoas blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois o flagelo foi extremamente devastador. Capítulo 17. Então, um dos 7 anjos das 7 taças aproximou-se e falou-me: Vem, vou mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada à beira de águas abundantes. Os reis da terra prostituíram-se com ela e os habitantes da terra embriagaram-se com o vinho de sua prostituição. E o anjo me levou em espírito ao deserto, e vi uma mulher montada numa fera de cor escarlate, que estava cheia de nomes blasfemos, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlate, e toda enfeitada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações, as imundícias da sua prostituição. Na fronte da mulher estava escrito um nome misterioso: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e ao vê-la fiquei muito admirado. Disse-me então o anjo: Por que estás admirado? Vou explicar-te o mistério da mulher e da fera com 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. A fera que viste existia, mas não existe mais. Ela está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. E aqueles habitantes da terra, cujos nomes não foram inscritos no livro da vida desde a fundação do mundo, vão se surpreender ao verem que a fera existia, não existe mais, mas reaparecerá. Aqui está o entendimento com sabedoria.
As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais a mulher está sentada, mas são também 7 reis. 5 deles já caíram, o 6º está aí, o 7º ainda não veio, e quando vier deve durar pouco tempo. A fera que existia, e não existe mais, é o próprio 8º rei, mas é também um dos 7, porém caminha para a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam um reino, mas receberão por uma hora o poder de reinar junto com a fera. Estes reis estão de comum acordo para dar sua força e poder à fera. Eles vão combater contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E também serão vencedores os que estão com ele, os chamados, os eleitos e fiéis. O anjo disse-me ainda: as águas que viste onde está sentada a prostituta são povos e multidões, nações e línguas. E os 10 chifres que viste, como também a fera, vão odiar a prostituta e a deixarão desolada e nua, comerão as suas carnes e a queimarão com fogo, pois Deus lhes pôs no coração a realização do plano dele, entregando de comum acordo sua realeza à fera até se cumprirem as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Carta aos Hebreus, capítulo 5. De fato, todo sumo sacerdote é tomado do meio do povo e representa o povo nas suas relações com Deus para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, pois ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso deve oferecer tanto em favor de si mesmo como do povo sacrifícios pelos pecados. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão aquele que foi chamado por Deus como a Arão. Deste modo, também Cristo não se glorificou a si mesmo para ser sumo sacerdote, mas àquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, nos dias de sua vida terrena, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que tinha poder de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua livre submissão. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência por aquilo que ele sofreu. Quando, porém, levou a termo sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. De fato, ele foi por Deus proclamado como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A este respeito, teríamos muito a dizer, coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão em compreender. A julgar pelo tempo já devíeis ser mestres. Contudo, de novo necessitais de que alguém vos ensine os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Tendes necessidade de leite em lugar de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender a palavra da justiça, porque é ainda criança. O alimento sólido é para os adultos, aqueles que a experiência já exercitou para distinguir entre o bem e o mal. Capítulo 6. Por isso, deixando agora as instruções elementares sobre Cristo, elevemo-nos ao ensinamento perfeito, sem novamente pôr os alicerces. O arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, a doutrina acerca dos batismos, a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos, o julgamento eterno. Eis o que faremos, se Deus o permitir. Há pessoas que um dia foram iluminadas, que saborearam o dom do céu e tiveram parte no Espírito Santo, que experimentaram o sabor da palavra de Deus e os milagres do mundo vindouro, e no entanto desistiram. É impossível que elas tornem a ser renovadas e trazidas ao arrependimento enquanto crucificam novamente para si mesmos o Filho de Deus e o expõem a injúrias. De fato, quando uma terra embebida de chuva abundante produz plantas úteis para quem a cultiva,
essa terra tem a bênção de Deus. Se ela, porém, produz espinhos e ervas daninhas, não tem nenhum valor e está a um passo da maldição, acabará sendo queimada. Mesmo falando deste modo, estamos confiantes, amados, a vosso respeito, de coisas melhores e mais próximas da salvação. Deus não é injusto, para esquecer o vosso trabalho e o amor que demonstrastes por seu nome, servindo e continuando a servir aos santos. Todavia, desejamos que cada um de vós mostre até o fim este mesmo empenho pela plena realização da esperança. Assim não vos tornareis negligentes, mas sereis imitadores daqueles que pela fé e pela paciência se tornaram herdeiros das promessas. Quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo: Eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. E assim, Abraão, por sua espera paciente, viu a promessa se cumprir. Os homens juram, de fato, por alguém mais importante, e a garantia dada no juramento põe fim a qualquer contestação. Por isso, Deus interveio com um juramento. Ele quis mostrar com maior clareza aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão. Por meio de 2 atos irrevogáveis, isentos de mentira da parte de Deus, encontramos profundo reconforto, nós que, em busca de refúgio, procuramos agarrar a esperança que nos é proposta. A esperança, com efeito, é para nós como uma âncora da alma, segura e firme. Ela penetra para além da cortina do santuário, onde Jesus entrou por nós como precursor, feito como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo 7. Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da vitória sobre os reis e o abençoou. Abraão entregou a ele o dízimo de tudo. Primeiro, seu nome significa Rei de Justiça, e ele é também Rei de Salém, isto é, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim da vida, ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu o dízimo dos despojos. Segundo a lei de Moisés, os descendentes de Levi, que se tornam sacerdotes, devem receber o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Melquisedeque, porém, sem figurar entre os descendentes de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e ainda lhe deu sua bênção, a ele que havia recebido as promessas de Deus. Ora, aquele que recebe a bênção é, sem dúvida, menos importante do que aquele que a dá. Além disso, os filhos de Levi, que recebem o dízimo, são homens mortais. Lá, porém, o dízimo foi recebido por alguém do qual se declara que está vivo. Podemos até dizer que, na pessoa de Abraão, aquele que devia receber o dízimo, Levi, entregou os dízimos, pois ele estava no corpo do seu antepassado Abraão, quando Melquisedeque veio ao seu encontro. O sacerdócio levítico não representa a perfeição, embora com base nele o povo tenha recebido a lei. Caso contrário, que necessidade havia de surgir outro sacerdote, do qual se diz que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão? Tendo mudado o sacerdócio, muda necessariamente também a lei. Com efeito, aquele de quem se dizem estas coisas é de outra tribo, da qual nenhum membro jamais serviu ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor descende da tribo de Judá, que Moisés não menciona ao falar dos sacerdotes. Tudo isso fica mais evidente ainda quando, segundo a semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, não segundo a regra de um mandato humano, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Ele, com efeito, recebe este testemunho: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Este fato significa a abrogação do preceito anterior por ser fraco e inútil, pois a lei não levou nada à perfeição, mas significa também a introdução de uma esperança melhor, que nos permite aproximar-nos de Deus. Isto não aconteceu sem prestação de juramento. Aqueles tornaram-se sacerdotes sem que alguém prestasse juramento. Jesus, porém, tornou-se sacerdote em virtude do juramento daquele que lhe disse: O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por essa razão, Jesus se tornou a garantia de uma aliança melhor. Há outra diferença ainda. Aqueles foram feitos sacerdotes em grande número porque a morte os impedia de permanecer. Jesus, porém, uma vez que permanece para sempre, possui um sacerdócio imutável. Por isso ele tem poder ilimitado para salvar aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios a cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constituiu sumos sacerdotes, homens sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu alguém que é filho perfeito para sempre. Capítulo 8. Eis então o tema capital da nossa exposição. Tal é o sumo sacerdote que temos, que se sentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira, erguida pelo Senhor e não por mão humana. Com efeito, todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. É necessário, pois, que também tenha algo a oferecer. Ora, se Cristo estivesse na terra, nem seria sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes estão a serviço daquilo que é representação e sombra das realidades celestes, como foi dito a Moisés, quando estava para executar a construção da tenda. Vê, faze tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre o monte. Agora, porém, Cristo recebe um ministério superior. Ele é o mediador de uma aliança bem melhor, fundada em promessas melhores. Com efeito, se a primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria substituí-la por uma segunda. De fato, Deus repreendeu-os, dizendo: Dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não como a aliança que fiz com seus pais no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu deixei de me interessar por eles, diz o Senhor. Eis a aliança que firmarei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as gravarei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais precisará ensinar o seu próximo nem seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque terei misericórdia das suas culpas, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim, ao falar em nova aliança, declarou antiga a primeira. Ora, o que se torna antigo e envelhece está prestes a desaparecer. Provérbios capítulo 31, versículos 23 a 25. Quanto à mulher de valor, seu marido é respeitado no tribunal quando se assenta entre os anciãos do lugar. Ela fabrica tecidos de linho para vender e fornece cinturões aos comerciantes. Fortaleza e dignidade são seus adornos,
ela sorri para o futuro. Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Meditamos hoje os capítulos 15 a 17 do Apocalipse. Temos aqui o terceiro grande sinal: 7 anjos com 7 pragas. É uma preparação para o julgamento. As pragas lembram a batalha de Deus contra o faraó para libertar os hebreus da dominação egípcia. Os que venceram a besta estavam de pé sobre o mar de vidro misturado com fogo. Já falamos que o mar de vidro simboliza a fragilidade do mal diante de Deus, e o fogo aqui representa o julgamento. Os que venceram entoaram o cântico de Moisés, fazendo alusão à libertação do povo após passar o Mar Vermelho, e o cântico do Cordeiro, que é a vitória de Jesus sobre a morte. Os 7 anjos são identificados com as comunidades, uma vez que vestem linho puro e brilhante, que é a veste da noiva do Cordeiro. No capítulo 16, os 7 anjos recebem a ordem de derramar as 7 taças sobre a terra, ou seja, chegou o tempo do julgamento. O conteúdo das 7 taças atinge 7 realidades, mostrando que o julgamento atinge a todos. Todo o mundo dominado pela injustiça e pela mentira, pela idolatria do imperialismo, cai por terra, simbolizado aqui em pedras de 30 quilos. O capítulo 17 abre a sessão conclusiva com 2 grandes temas: a prostituta ou grande cidade e a esposa do Cordeiro ou grande Jerusalém. Trata-se de 2 cidades ou 2 tipos de sociedade. São 2 opções de vida diferentes. A prostituta representa a vida cheia de ídolos. A cidade poderosa é identificada com Roma. É o lugar onde se encaminham os poderosos do mundo inteiro. O lugar onde a prostituta está é o deserto, que é, nesse caso, a moradia dos demônios. O deserto na Bíblia pode ter vários significados a depender do seu contexto. A besta que sustenta a mulher possui características, é de cor escarlate, cor da vitória dos generais romanos. Traz consigo o símbolo da exploração econômica e é pura idolatria. Recebe o nome de Babilônia, recordando o tempo do exílio. O autor ainda destaca o fascínio do mal, quando ele diz: fiquei profundamente admirado. E, para saber escolher entre o bem e o mal, o anjo ajuda a discernir. A besta que existia, mas não existe mais, faz alusão à perseguição do Império Romano. Caminha para a perdição, ou seja, a resistência das comunidades há de ser vitoriosa. 7 cabeças, 7 montes, 7 reis. Aqui nós vemos uma alusão ao imperialismo também. São os imperadores do primeiro século. As águas representam todos os povos que se juntam ao imperialismo. Diante disso tudo, há uma punição de Deus para o imperialismo. Despoja, deixa nua, come sua carne e queima. Ouvimos também Hebreus nos capítulos 5 a 8. Entre os capítulos 5 e 10, temos a parte central, na comparação do sumo sacerdócio antigo e o sumo sacerdócio de Jesus, mostrando a superação da antiga aliança e o surgimento da nova. Vemos no início do capítulo 5 algumas funções dos sacerdotes, as quais só ganham sentido no sacerdócio de Jesus, que é celeste, ou seja, ressuscitando, ele atravessou o céu, enquanto o sacerdócio de Arão e seus descendentes é terreno. No capítulo 6, o autor abre um parênteses para motivar a comunidade à esperança em vista da cidade que há de vir. No capítulo 7, vemos a relação estabelecida entre Jesus e Melquisedeque. A comparação vem do fato de Melquisedeque aparecer sem precedentes, sem uma linhagem, sem uma família sacerdotal, diferente dos outros sacerdotes do Antigo Testamento. No capítulo 8, ao proclamar Jesus como sacerdote único e verdadeiro, busca mostrá-lo como mediador de uma nova aliança, deixando claro pontos em que a nova aliança se distingue da antiga. Ela traz a nova forma de relação do povo com Deus. As leis são escritas no coração das pessoas. Todos conhecem o Senhor e os pecados são perdoados.
resumindo, é uma nova forma de viver. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!